castelo forte é o nosso Deus. Então nós já vimos os 3 primeiros pontos: só a Escritura, só a graça, só a fé. E agora nós veremos então os 2 últimos: só Cristo e só a Deus toda a glória. E eu quero então, meus irmãos, para o 4º ponto, convidá-los a ouvir a leitura do texto de Atos, no capítulo 4, logo depois de os apóstolos Pedro e João efetuarem algumas curas. Eles foram questionados pelas autoridades a respeito destes milagres. E no capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 8, o texto diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados e a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos sabiam bem que toda a autoridade que havia sido concedida a eles para a pregação do Evangelho e para a realização dos milagres vinha de Jesus Cristo o Senhor, porque o próprio Cristo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, ide, portanto, ou seja, por consequência desta autoridade, vocês podem ir e podem pregar o Evangelho e fazer discípulos. O que significa, meus amados irmãos, relembrar aquele ensino maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus disse que Ele era a videira e nós os ramos. E ali Ele disse: olha, quem permanecer em mim, este dará fruto. Portanto, quando a Reforma exaltou o nome de Jesus Cristo como único mediador, como único acesso e como única salvação, a Reforma quis dizer que é impossível para qualquer pessoa acessar o Pai sem a mediação de Jesus Cristo. Os irmãos todos sabem que o catolicismo romano, não apenas naquela época, mas depois disso também, logo posteriormente à Reforma, como numa resposta à própria proposta da Reforma, instituiu para si diversos mediadores, chamados santos católicos, e sobretudo uma mediadora que é Maria. Contudo, muito embora nós evangélicos entendamos que Maria foi sim bem-aventurada, foi sim uma mulher especial, porque ela foi escolhida por Deus, dentre outras mulheres, para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós sabemos, pelo próprio ministério de Jesus, que em nenhum momento Maria foi exaltada para ser mediadora. Muito pelo contrário, quando ela quis interromper o nosso Senhor Jesus Cristo em alguns momentos do seu ministério, Cristo mostrou que havia uma diferença fundamental entre a Maria, mulher, o Cristo, homem, e o Cristo divino. Como, por exemplo, no primeiro milagre que é narrado nas Escrituras, naquela transformação de água em vinho, quando Maria quis interferir no processo, dizendo: olha, acabou o vinho. E Jesus responde a ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ali naquele instante, Jesus agia com o poder de um ser divino, Jesus Deus, agindo e dizendo: calma, eu sei a hora de todas as coisas, o tempo está determinado para isso. E Maria, curiosamente, pela fé, entende a palavra de Jesus e diz aos servos: olha, façam tudo o que ele vos disser. Maria, naquele momento, se colocou como sendo serva do Senhor Jesus Cristo. E assim Jesus, no seu tempo, no tempo de Deus, sendo ele Deus, ele então realizou aquele primeiro milagre narrado no Evangelho de João. Depois, posteriormente, quando ele também falava às pessoas, alguém interrompeu, dizendo: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus calmamente disse: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade. Jesus quis mostrar que, muito embora ele respeitasse a sua mãe,
honrando, portanto, ao quinto mandamento, porque Jesus nunca quebrou nenhum aspecto da lei. Contudo, sendo Deus, ele também mostrou que, do mesmo modo como todas as pessoas precisavam ser salvas por intermédio dele, a sua própria mãe, Maria, também deveria ser salva por intermédio do único mediador, Jesus Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. De modo que não há outro caminho a não ser Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, a reforma exaltou os ofícios de Cristo, e isso está bastante evidente, inclusive nos nossos símbolos de fé. A confissão de fé de Westminster, os nossos catecismos, trabalham aquilo que nós chamamos de ofícios de Cristo. Quais são esses ofícios? São 3: sacerdote, profeta e rei. Com esses 3 ofícios, fica muito claro que o Senhor Jesus Cristo cumpriu este ministério cabal de nos representar diante do Pai. Ele foi o nosso sacerdote perfeito, diferentemente daqueles sacerdotes do Antigo Testamento que entravam num santuário construído por mãos humanas. Jesus penetra o santuário construído pelo seu próprio Pai, os céus. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam oferecer sangue de animais, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam repetir o sacrifício, Cristo fez isso de uma vez por todas. Estes argumentos são aqueles argumentos que o próprio escritor aos Hebreus nos mostra, dizendo inclusive que o cristianismo é muito superior ao judaísmo, muito embora o judaísmo seja uma religião muito importante. Aliás, nesse texto que nós lemos aqui em Atos, o próprio Pedro diz isso. Ele exalta a religião judaica, dizendo: vocês são os construtores. Por que eles eram os construtores? Porque a religião, a base da religião cristã, estava lá no Antigo Testamento, estava lá no judaísmo. Contudo, eles próprios, mesmo sendo construtores, rejeitaram aquele que era a pedra de sustento, a pedra angular, o alicerce de toda a religião. Então, meus amados irmãos, a reforma quis dizer para todos nós: só Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Cristo é aquele que nos conduz a Deus o Pai, é aquele que nos dá a sua justiça, como nós acabamos de ouvir, é aquele por meio de quem nós nos tornamos justos diante do Senhor. A palavra que nós ouvimos do Senhor é a palavra de Cristo. Logo na criação nós temos ali Cristo falando: disse Deus, haja luz. Aquela palavra é o próprio Cristo, porque Cristo é o verbo, ele é a palavra. E ele mesmo disse: sem mim, nada do que foi feito se fez. Portanto, Cristo está presente em toda a Escritura, de modo que ele é o centro, ele é a base, ele é o alicerce de toda a religião. Não há, portanto, nenhuma outra religião no mundo que possa explicar a nossa salvação, senão a religião de Cristo. E é por isso, então, que nós devemos todos os dias dizer: só Cristo, só Cristo, só Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador. Sem Ele, nada podemos fazer. Se um ramo for cortado da videira, ele morre. Mas nós fomos enxertados com o grande amor com que o Pai nos amou. Ele nos deu vida. Ele pegou o galho que estava morto e colou na videira que emana seiva e vigor. Portanto, agora nós estamos vivos e podemos viver para a glória do Senhor. Fomos vivos e entendemos isto pela fé que nos é dada no coração, para entender esta graça maravilhosa que nos é mostrada nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nosso Deus por isso. Só Cristo,